E o ex-presidente Jair Bolsonaro convence o filho Flávio a não disputar as eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Está conosco ao vivo o Matheus Coelzer, hoje já está sem blusa, então acredito que a temperatura está mais agradável. Bom dia, Matheus. Mais agradável sim, Marcelo. Ótimo dia para você, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente falando então desse destaque político, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro conversou com o senador Flávio Bolsonaro e disse que de fato ele não deveria se candidatar à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, embora ele tivesse boas intenções aqui para a prefeitura do Rio de Janeiro. Ele achou mais prudente que o senador Flávio Bolsonaro continue no Senado justamente para conseguir também trazer bons projetos aqui para a capital fluminense e também para todo o estado do Rio de Janeiro. E o Flávio Bolsonaro disse que de fato só iria se candidatar à prefeitura aqui do Rio de Janeiro caso o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, abraçasse a causa, e o que de fato não aconteceu. Ele foi às redes sociais, no seu Twitter, inclusive a gente tem esse trecho que a gente confere agora, Marcelo. Ele fala o seguinte: agradeço ao meu líder, Jair Bolsonaro, pelas palavras e pelo reconhecimento. Seguirei ajudando meu amado Rio de Janeiro e trabalhando por todos os cariocas e fluminenses aqui do Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro também falou a respeito do nome, né, que segue sendo, se tem essa busca, né, para quem será o candidato pelo PL a ocupar, né, possivelmente então o cargo aqui como prefeito do Rio de Janeiro, quem será indicado, além também do número aí expressivo que deve ter de vereadores aqui para a capital fluminense, para o estado do Rio de Janeiro. A gente destaca também que nessa corrida eleitoral, já onde se busca agora os principais nomes, né, para esses cargos, os principais partidos aqui do Rio de Janeiro já começam a traçar todo esse planejamento aí para 2024. Então essa definição, Flávio Bolsonaro já desistindo, portanto, da candidatura para a prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Marcelo. Foi uma estratégica, claro, ouviu o pai, né? Foi presidente da República. A gente imagina, a gente sabe toda a abrangência aí da família Bolsonaro no Rio de Janeiro, que começou aí, é o palco aí que eles começaram na política. Agora, ele recua numa maneira porque ele tinha poucas chances ou que o presidente não quer que haja, de fato, de repente, um desgaste à sua imagem futura, pensando também nas eleições já presidenciais futuras. Qual que é o cenário aí para que Flávio também tomasse essa decisão? Não apenas, evidentemente, o conselho do pai. Pois é, Marcelo, como você muito bem trouxe aqui no Rio de Janeiro, né, o berço eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente teve diversas polêmicas envolvendo tanto o Flávio Bolsonaro, aqui na época se trouxe à tona o possível envolvimento dele também em relação às milícias, e também se teve uma discussão ainda com o outro filho dele, que ocupa o cargo na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. A expectativa, inclusive, por parte da população aqui do Rio de Janeiro, dos cariocas, a gente conversando com essas pessoas, a gente sabe da adesão, né, e também do bom percentual, digamos assim, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, a gente trouxe ao longo da programação aqui da Jovem Pan na candidatura, né, agora no final do ano passado, a gente percebeu uma grande movimentação lá na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, para que Jair Bolsonaro pudesse, né, ser eleito novamente como presidente aqui como presidente novamente, e a gente percebe que aqui no Rio de Janeiro, como falei anteriormente, reduto eleitoral não só de Bolsonaro, como também de Flávio, que conseguiu uma expressiva votação, e também do outro filho que ocupa hoje o cargo na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. Esse posicionamento que a gente pode cravar, né, dado ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em relação, então, para que Flávio Bolsonaro não se candidate, né, à prefeitura aqui do Rio de Janeiro, mas com certeza a gente pode dizer que pelo fato dos expressivos votos, né, que Bolsonaro teve, inclusive no estado do Rio de Janeiro, é possível que talvez para de alguma forma não colocá-lo frente a alguns problemas que foram trazidos aqui na capital fluminense, então ele permanece no Senado, Marcelo. Matheus Coelzer, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Matheus. Cristiano Vilela, eu quero ouvi-lo. De fato, aí uma retirada estratégica, Cristiano. Exatamente. Você vê que Flávio Bolsonaro, ele carrega o nome Bolsonaro.
E com isso, ele anteciparia a disputa eleitoral. De alguma forma, os adversários do ex-presidente Bolsonaro, eles mirariam em Flávio Bolsonaro para acertá-lo durante o período das eleições à Prefeitura do Rio de Janeiro. Nesse sentido, eu vejo que é extremamente estratégico que não se antecipe essa disputa agora. Eu vejo que o segmento que tem a liderança do ex-presidente Bolsonaro tem outros nomes capazes de ser bons candidatos na Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, com isso, Flávio Bolsonaro não anteciparia esse desgaste e continuaria fazendo o trabalho no Senado, até porque a grande disputa nacional, ela se dá dentro do Parlamento Federal, onde o governo Lula tem a minoria. O governo Lula não conseguiu até agora construir uma maioria significativa para continuar com a sua governabilidade.